Boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Tiago. Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 16. E em seguida, Jó, capítulo 14, versos de 1 a 3. Um texto do Antigo e do Novo Testamento. Epístola de Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 16. E Jó, capítulo 14, versos de 1 a 3. Amém, irmãos e irmãs? Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 16. Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Verso 15. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Jó, capítulo 14, versos de 1 a 3. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o faz entrar em juízo contigo. Notem que ambos os textos tratam da brevidade da vida. Por essa razão que eu resolvi pensar com vocês no seguinte tema: a fragilidade da vida. Ambos os textos, tanto o texto de Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 16, como o texto de Jó, capítulo 14, versos de 1 a 3, tratam da brevidade da vida. Por essa razão, o nosso tema é a fragilidade da vida. Deus amado, Deus santo, neste momento pedimos que Tu venhas em o nome de Jesus falar conosco. Desejamos tão somente ouvir Tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. O Senhor ensina-nos por meio da Tua santa e bendita palavra. E pedimos em o nome de Jesus que hoje o Senhor venha ensinar-nos, alertar-nos, que a palavra do Senhor venha orientar-nos em nome de Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus, meu Deus, amém e amém. A fragilidade da vida. Irmãos e irmãs, é certo dizer que nós somos vulneráveis, frágeis. Isto porque o que nos forma, fisicamente falando, é vulnerável. Por essa razão que nós morremos. Todos nós sabemos que não existe a possibilidade, em função do que constatamos,
de alguém viver mais de 150 anos, mais de 200 anos, e bem. Mas vocês sabem que existem pessoas que pensam que podem viver e muito. Pessoas que não estão cientes de que são fisicamente vulneráveis e de que a vida é breve. Que nós somos frágeis. Que nós somos vulneráveis. Eu já conheci inúmeras pessoas que haviam dito que iam viver 100 ou mais anos na vida, que não estão mais vivas. Jovens, que não existem mais. Quantos de nós temos ciência de pessoas que viviam conosco, que andavam conosco, que não estão mais conosco? Pessoas com menos de 20 anos, de 15 anos. Isto porque a vida é frágil, é breve. Jó, vocês sabem, viveu a experiência na própria carne da fragilidade da substância que nos compõe fisicamente, já que o mesmo foi vítima de uma doença terrível. E por conta disto, entre outras coisas, já que Jó perdeu não só a saúde por um tempo, mas bens e filhos, que o mesmo, no capítulo 14, verso de 1 a 3, expõe que a vida é frágil e passa, é breve. Tiago, de igual modo, apresenta o quão frágil somos e quão curta pode ser a minha vida, a sua vida, a nossa existência na existência. Não há como determinarmos quantos anos vamos viver. Não há como determinarmos se vamos estar vivos amanhã ou não, porque não cabe a nós determinarmos se vamos estar vivos daqui a alguns minutos. A vida é frágil, a vida é curta. Irmãos, viver 70, 80 anos é muito pouco. E vocês sabem que as pessoas que chegam a 70, 80 anos, chegam cansadas, enfadadas, fisicamente impossibilitadas, considerando as realizações físicas que faziam quando tinham 20, 30, 40 anos. Por quê? Na medida em que vamos desenvolvendo na vida, nós vamos nos envelhecendo, nós vamos nos fragilizando cada vez mais, nós vamos recebendo o recado da vida. A vida é curta, a vida é breve, a gente nasce, envelhece e morre. Tiago vai dizer, no verso 14 do capítulo 4, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós vivemos em um mundo, infelizmente, que falta em muitas pessoas a consciência do quão breve e do quão frágil a vida é. E por isso, nós constatamos, nós presenciamos, nós vemos, nós notamos pessoas vivendo como estão vivendo hoje, desconsiderando umas às outras, porque entendem que são, infelizmente, impenetráveis.
que não podem morrer a qualquer instante. Eu desejo que nós venhamos a refletir nestes dois textos, que apresentam a nós o quão frágeis nós somos, o quão pode ser breve a nossa vida na vida, já que nós não podemos determinar o curso da nossa vida na vida, já que nós não podemos dizer quanto tempo nós vamos continuar existindo na vida. A vida é breve. A nossa vida é frágil. Nós somos frágeis. Nós não somos super-homens. Nós não voamos. Nós somos frágeis. Basta um tropeção. Basta uma queda. Basta um escorregão. Basta um acidente para nos mostrar o quão frágeis nós somos. Considerando isto, eu apresento alguns pontos a vocês. Primeiro ponto: a falta de reconhecimento da fragilidade da vida faz com que muitos vivam de forma orgulhosa, vaidosa, materialista e confiantes em si mesmos. A falta de reconhecimento da fragilidade da vida faz com que muitas pessoas vivam de maneira orgulhosa, cheias de si, apoiando-se nas coisas, nos bens. Tiago vai dizer, aí no verso 13, o seguinte: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Em outras palavras, Tiago está dizendo, vocês que estão cheios de si, confiando demais em vocês mesmos, não estão cientes de que a vida é breve, não estão conscientes que vocês são frágeis, vocês estão fazendo planos, vocês estão desenhando o que vocês vão fazer, vocês estão mapeando o que vocês vão fazer, vocês estão tendo agendas e mais agendas no tocante ao que vocês vão fazer, mas vocês se esqueceram que a vida de vocês não está nas mãos de vocês. As pessoas que não entendem que a vida é curta, que elas são frágeis, que elas podem deixar de existir a qualquer momento, vivem na vida de maneira orgulhosa, vaidosa, materialista. Pessoas cheias delas mesmas, empafiosas, orgulhosas. Quantas pessoas eu e você nós conhecemos? Esses indivíduos aqui, provavelmente judeus, comerciantes, convertidos ao cristianismo, estavam vivendo como se fossem soberanos, como se fossem, portanto, capazes de determinar o curso da vida deles. E por isso planejavam, e por isso sonhavam. Não estou dizendo aqui que, e muito menos Tiago, que é errado planejar, que é errado sonhar. A questão aqui é que esses estavam fincados neles mesmos, apoiados neles mesmos. Quem não tem a consciência de que é frágil, vive de maneira arrogante, vaidosa, materialista. O que importa é o que a pessoa é, o que a pessoa tem, ou o que ela tem, o que ela possui. Ela passa a considerar ela mesma e os outros a partir das coisas, a partir dos bens. Hoje nós vivemos em uma sociedade que não existe mais a consideração pelo ser, mas a consideração pelo ter. As pessoas não são importantes, mas as coisas que são importantes. Uma sociedade que superestima as coisas. E se esquece que até as coisas são vulneráveis. Elas deixam de existir. O carro vai, a casa vai,
Nós presenciamos recentemente a catástrofe que envolveu o estado do Rio Grande do Sul. Cidades e mais cidades inundadas, pessoas e mais pessoas mortas, casas e mais casas detonadas, destruídas, comércios e mais comércios fechados. A vida é frágil, as coisas são vulneráveis. O que é físico nesta vida, nesta ambiência física, é pueril, é frágil, deixa de existir. Basta um tsunami, basta uma chuva, basta uma enxurrada, basta uma tragédia para pessoas deixarem de existir. E as coisas também, a exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul. As tragédias, as catástrofes, que envolvem mortes, perdas, evidenciam o quão frágil a vida é. E quem não tem a consciência do quão frágil a vida é, e do quão breve a vida é, e portanto do quão frágil é na vida, por ser a vida frágil e breve, vive como se tivesse um rei, como diz o adágio popular, na barriga. Pisa como se estivesse pisando em pétalas de rosas. Mas em pessoas, sem um pingo de sensibilidade, sem um pingo de consideração. A falta de reconhecimento da fragilidade da vida faz com que muitos vivam de forma orgulhosa, vaidosa, materialista e confiantes em si mesmos. Esses indivíduos estavam confiando em si mesmos. Por isso diziam: não vamos fazer isso, nós vamos para tal lugar. Estavam centrados neles mesmos. Vejam que Jó, lá no capítulo 14 do seu livro, versos de 1 a 13, ele diz o oposto, porque ele experimentou o quão frágil era. Foi vítima de enfermidade, foi vítima de perdas. Bater no peito e dizer que é melhor do que o outro na vida é insanidade, é idiotice, é burrice. Porque a vida vem e dá uma rasteira. Às vezes até com uma simples gripe, um simples resfriado, que é capaz de jogar alguém ou de colocar alguém numa cama. Segundo lugar, somos frágeis e nossa fragilidade deve levar-nos a ações e em especial para com Deus. Somos frágeis, somos vulneráveis, somos pequenos, somos pueris. A nossa estrutura física é vulnerável. A substância que nos forma, que nos compõe fisicamente é vulnerável. Nós não somos impenetráveis, dói, machuca, a gente sente, corta, a nossa carne corta, as circunstâncias da vida, como um punhal, às vezes fere as nossas emoções, fere a nossa cabeça, a nossa psicologia, como também os ferros que existem na vida são capazes de ferir-nos fisicamente. Os problemas, as dificuldades. E isso deve nos levar para mais perto de Deus. Nos distanciar de nós mesmos e nos levar para mais perto de Deus. Vejam o que Tiago diz. Versos 14 e 15. Vós não sabeis, ele está dizendo, vocês que estão planejando, vocês que estão centrados em vocês mesmos, vocês que estão confiando em vocês mesmos, vocês que estão certos de que vai dar certo, porque vocês estão confiando em vocês mesmos, devem dizer, verso 14, vós, melhor dizendo, ele diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ele está dizendo, vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo, vocês não podem viver como vocês estão vivendo, vocês não podem ter a consciência que vocês estão tendo da vida, porque vocês são pueris, porque a vida é frágil, e vocês estão na vida, e a estrutura que compõe vocês fisicamente é frágil. Tendo essa consciência, vocês devem dizer, verso 15, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quando a gente tem a consciência do que a vida é e do que a gente é na vida, pueris, vulneráveis, frágeis, a gente vive confiando em Deus e não na gente mesmo. A fragilidade da vida deve me levar para mais perto de Deus. Enquanto a vida é frágil, enquanto eu sou frágil, Deus não é.
Deus é onipotente, Deus é maior do que eu, maior do que você, maior do que nós, e portanto a nossa fragilidade deve nos levar para perto de Deus. Nós devemos estar mais próximos de Deus. Viver na vida, entendendo que de fato nós somos frágeis e precisamos de Deus. Nós não devemos apoiar no que temos, nos nossos cursos, no nosso diploma, nos nossos bens, no que possuímos materialmente, na nossa economia, nos nossos recursos, porque tudo isso tu vai. Quantas e quantas pessoas em lágrimas, postando vídeos, por causa da catástrofe que envolveu o Rio Grande do Sul, corpos boiando, vídeos horríveis. Isso levou muita gente para mais perto de Deus, porque de fato, a fragilidade, quando ela é percebida, a gente percebe o quão nós necessitamos de Deus, o quão precisamos de Deus. Mas a gente não tem que esperar acontecer uma tragédia para a gente saber o quão frágil a gente é e para recorrermos a Deus. Porque a gente é frágil, a gente é pequeno, nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. A gente precisa viver nessa vida marchando o tempo todo, certos de que nós dependemos exclusivamente de Deus. Eu e você, nós devemos ter essa consciência. Jó teve essa consciência ante as perdas, ante a saúde que foi afetada. Jó teve a consciência de que Deus estava no controle de tudo e que de Deus, somente Deus podia resolver a sua situação como resolveu. Somos frágeis. É Deus e não nós. É a bondade de Deus. É a misericórdia de Deus. Às vezes alguém vive 80, 100 anos. Bondade, misericórdia de Deus. Não há um relógio nas mãos da vida de pessoas em específico capaz de determinar até onde elas vão na vida. Deus. Tiago está tentando mostrar, como Jó, que nós devemos viver nesta vida, nesta ambiência física, fincados em Deus, kitnetizados em Deus, presos a Deus, amarrados, certos de que em Deus nós somos supridos, nós somos guardados, nós somos apaziguados, mesmo ante as vulnerabilidades naturais que passam a envolver-nos na vida, já que a vida por si só é frágil. E nós nos vulnerabilizamos porque nós somos vulneráveis. Nós nos fragilizamos porque nós somos frágeis. Nós tropeçamos porque não há como viver nessa vida sem tropeçar. Nós nos acidentamos porque não há como viver nessa vida sem se acidentar psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, que é impossível, porque a vida, ela é, por causa da queda de Adão, frágil, vulnerável. É impossível, e por conta disso nós devemos nos apegar a Deus. Quantas pessoas que você conheceu que estavam bem, e de repente você recebeu a notícia, faleceu, morreu. Faleceu, morreu. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O indivíduo bate no peito e diz, eu sou forte, eu tenho uma saúde inabalável. De repente, um AVC, um infarto, e morre. Quantos e quantos eu conheço, você conhece, que não existem mais, que estavam bem.
essa realidade, meus irmãos e minhas irmãs, deve fazer com que tenhamos a necessidade constante de estarmos próximos de Deus, apegados, rendidos a Jesus, certos de que Jesus venceu a morte, certo de que Jesus triunfou, certo de que Jesus é o vencedor, e nele nós venceremos, nós triunfaremos. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com Deus que habita em nós por meio do Espírito Santo, já que estamos em Cristo. Terceiro e último lugar, aliás, nossa fragilidade deve nos levar a render-nos humildade diante de Deus e expressar continuamente nossa plena satisfação e contentamento em Deus. Verso 15 e 16. Nos contentar exclusivamente com Deus. O que é isto? É quando nós perdemos uma coisa, seja o que for, até a saúde, nós não nos desesperarmos, porque nós temos Deus. Já que temos a ciência de que a vida é curta, e de que essas coisas fazem parte da vida. É inevitável. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O ímpio adoece, o justo também adoece. O ímpio perde as coisas, o justo também perde. No Rio Grande do Sul, as perdas envolveram justos e injustos. Muitos crentes perderam coisas, morreram também. Por quê? É a realidade da vida. A diferença é que o crente, quando perde, ele não se desespera, ou não devia se desesperar, porque ele tem Deus, e Deus o basta. Deus lhe é suficiente, Cristo lhe é suficiente, Cristo lhe basta, e ele não se desespera, ele se curva diante de Deus e diz: Deus, o Senhor levou, o Senhor vai fazer com que isso, segundo a tua vontade, retorne. Essa é a consciência. Se o Senhor quiser, nós temos que aprender a viver nessa vida, considerando a nossa fragilidade e a fragilidade que a vida é, nos alegrando em Deus, entendendo-nos que existe um destino superior, ou algo que nos aguarda, que não é vulnerável, que não é frágil, porque tem a ver com toda a eternidade. Se estamos em Cristo, nada, absolutamente nada nessa vida há de mexer conosco quando perdermos. Nada há de fazer com que, é óbvio que a gente sente, mas viver majoritariamente ou frequentemente em função das crises que passam a surgir nos desesperados ou desesperadas, é um grande sinal que nós não nos contentamos com o que possuímos em Cristo. Cristo nos basta. Deus deve nos bastar. Tiago está mostrando isso. Deus deve nortear a vida de vocês. Vocês devem estar presos à vontade de Deus. Jó mostra isto. Jó sentiu a dor da perda? Sentiu. Vocês sabem que no capítulo 13 do livro de Jó, Jó amaldiçoou a própria vida. Ele diz: porque minha mãe não sofreu um aborto instantâneo, porque eu não morri ainda no ventre da minha mãe. Tamanha era a dor, existencialmente falando, que o envolvia. Mas em nenhum momento Jó desfez da sua fé. Ele sentiu, mas ele foi confiante. Ele conversou com Deus, ele orava, ele buscava, ele se colocava diante de Deus. Irmãos, nós temos que nos contentar com o que temos no Evangelho. Eu sei que dói, mas a partir do momento que nós entendermos que nós temos que nos alegrar com as coisas relacionadas ao reino de Deus, ao Evangelho, a Jesus Cristo, a Deus, com certeza nós não vamos sofrer, considerando a nossa vulnerabilidade, considerando a nossa fragilidade,
quando algo de ruim passar a envolver-nos. Eu concluo dizendo que nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir. Porque nós, muitas vezes, nos desesperamos. Porque nós, muitas vezes, nos angustiamos. Já que temos a ciência, o conhecimento que a vida é curta, que a vida é frágil. Se temos Deus conosco, se estamos em Jesus. Por que eu? Por que você? Por que nós? Que lidamos com as nossas perdas quase que com frequência e com as perdas dos demais que fazem parte do nosso contexto social e não conseguimos ainda lidar com isto, com sabedoria. Se temos o Evangelho, se estamos no Evangelho, se somos de Deus, se pertencemos a Deus. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus também disse: não andeis ansiosos pelo que vocês precisam, a comida, a bebida e as vestes. Coloquem a vida de vocês diante de Deus. Descansem em Deus. Repousem em Deus. Faz parte perder. É natural nascer e morrer. É natural estar doente e de repente tornar-se são, sadio. É natural estar sadio e tornar-se doente. Faz parte do pacote da vida, faz parte do pacote da existência. Por isso nós devemos pisar na vida com muito cuidado, com muita cautela. Por isso nós devemos aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com a nossa cabeça, focados na fé. A única coisa certa na vida, em se tratando dos que estão no Evangelho, é de que um dia, em partindo-nos, nós estaremos com o Senhor. Essa é a garantia que o Evangelho nos dá. O Evangelho nos dá garantia, não nos dá garantia do sucesso, da casa maravilhosa, do carro maravilhoso, da saúde intocável, ou da ausência de doença, não. Porque faz parte da vida tudo isso, porque a vida é frágil. Nós somos frágeis, é impossível viver neste mundo, respirando esse ar, bactérias, micróbios, vermes, sem pegar uma doença. É impossível viver neste mundo cheio de bandido, cheio de acidentes, em se tratando do trânsito, especialmente em São Paulo, e não ser vítima de um acidente. A vida é frágil, nós somos frágeis, é impossível não tropeçar e não sangrar o dedão do pé. É impossível não sentir dor, é impossível não chorar, é impossível, porque faz parte da vida. Conquanto, certo de que a vida é assim, nós não vamos nos desesperar, porque nós sabemos que uma vida melhor do que essa nos aguarda. Faz parte do pacote da vida de hoje tudo isso, mas não fará parte do pacote da vida de amanhã, tais coisas. Reflita, pense. Nós devemos, eu, você, nós devemos. Oh, como eu devo. Oh, como eu devo, meus irmãos e minhas irmãs. Tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver conosco. Nós somos iguais. Vivemos como se fôssemos os donos da nossa própria vida, os senhores e as senhoras da nossa própria vida, dizendo: sou eu, somos nós que fazemos, vai acontecer se eu fizer, vai fluir se eu fizer. Eu vou viver e viver e viver, e tem gente que bate no peito e diz: eu vou viver tanto e tanto tempo. A vida é frágil, não dá certeza para ninguém acerca de nada. Isso não significa, como diz, que nós não devemos planejar. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, em nome de Jesus, entender que o maior bem, o maior tesouro nós temos, Jesus
Cristo de Nazaré. Este ninguém tira de nós. Não tem chuva forte, não tem tsunami, não tem tragédia nenhuma, marginal nenhum, capaz de tirar este de nós. É nosso, foi nos dado por meio da graça bendita do Senhor. Deus amado, Deus santo, pedimos que Tu venhas em nome de Jesus, fazer com que tenhamos esta consciência, essa certeza. Quantos às vezes ausentes, porque ainda não entenderam que essa vida é curta, é breve, que passa. A oportunidade de cultuar o Senhor, de estar com o Senhor, a oportunidade que o Senhor concedeu em Cristo, de poder cultuar o Senhor. Quanta gente perdendo tempo com tantas coisas inúteis, vãs, vivendo em uma bolha de sabão, porque não entendeu ainda o que é mais precioso, o que é mais importante, o que é mais valioso, o que deve ser mais enaltecido, mais engrandecido. Nós somos frágeis, a vida é frágil, a vida é curta, a vida é breve, mas nós sabemos que essa brevidade, essa fragilidade só tem a ver com esta vida, por causa da queda, por causa do pecado, mas uma vida nos aguarda, incomparavelmente melhor. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Põe-se de pé, irmãos e irmãs. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, a graça substancializada na pessoa bendita do Senhor Jesus, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e em todo sempre. Amém e amém. Poder sentar-vos, irmãos e irmãs. Uma breve reflexão para mim, para você, para nós. Que Deus possa nos abençoar e nos fazer entender o que deve ser.